Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa sexta aula da disciplina de mecânica dos fluidos. Essa aula é sobre escoamento interno, né? A gente viu os tipos de escoamento que tem lá na primeira aula, na introdução, e hoje vamos tratar um pouco de escoamento externo. Eu tive que dividir essa aula, pois é um conteúdo um pouco extenso, né? Então assistam todas as partes e vamos dar início, né? O que a gente viu sobre escoamentos, né? A gente pode ter escoamento interno ou externo. O interno é quando ele está completamente limitado por superfícies sólidas. Né? O caso, o escoamento dentro de um tubo, uma tubulação, né? É o escoamento interno, bocais, difusores, certo? Válvulas e acessórios são exemplos de escoamentos internos. E os internos eles podem ser de duas formas, laminar ou turbulento. Nós tratamos um pouquinho sobre isso quando eu expliquei o conceito de camada limite, naquela esfera que é atirada por o ar, né, e tem o ar contornando a esfera, e a gente pode ter daí o escoamento laminar ou turbulento, isso depende bastante especialmente da velocidade, né. Então, em alguns casos o escoamento pode ser laminar, e dos casos laminares a gente pode resolver analiticamente, eles são mais simples, né, de se resolver, de se tratar. No caso, o escoamento turbulento, a gente vai ter que usar soluções semi-empíricas, baseadas em dados experimentais, certo? São um pouco mais complicado porque eles envolvem um escoamento um tanto caótico, né? Eu tenho a turbulência que eu não consigo prever exatamente o que está acontecendo ali, então eu vou usar dados empíricos para me basear, certo? Essas turbulências elas vão ser decorrentes do que, né? Elas vão ser decorrentes de instabilidades que podem acontecer devido à rugosidade na superfície, né, ou à aleatoriedade desse meu escoamento, e dependendo da velocidade do escoamento, elas começam a ser predominantes. A gente vai ver um pouquinho disso no número de Reynolds, né? Então nós vamos considerar somente escoamento incompressível, aonde o número de Mach é menor. Travou um pouco aqui o OBS, onde o número de Mach é menor que 0.3. O limite, então, Mach igual a 0.3 no ar é aproximadamente 100 metros por segundo. Então a gente está trabalhando com escoamentos com velocidades inferiores, é isso. O regime de escoamento em um tubo laminar ou turbulento é determinado pelo número de Reynolds, né? A gente tem um número padrão ali, onde a gente diz que o regime muda, tem um regime de transição, ele começa a laminar, eu vou aumentando esse número de Reynolds até chegar numa região de transição e depois turbulência. Isso é baseado em uma média experimental, né? Eu posso ter casos onde o número de renos vai a números muito mais elevados. E isso depende bastante de como eu controlo o meu experimento em termos de superfície lisa, em termos de vibrações externas, né? Mas vamos analisar só o número de Reynolds. Reynolds igual a massa específica, velocidade aqui é média, né? Um comprimento característico onde em tubo, em duto, a gente está trabalhando com diâmetro, né? E dividido pela viscosidade. Então, o que vai me fazer o número de Reynolds ser pequeno para um Reynolds menor? O que favorece um escoamento laminar, por assim dizer, né? Para ter um Reynolds menor. Ah, Bem, se eu tiver uma menor massa específica, uma menor velocidade média e menor diâmetro, eu vou ter um número de Reynolds, quanto menor esses parâmetros, né? Menor o meu número de Reynolds, e quanto maior a minha viscosidade. Então é mais fácil manter um regime laminar em um duto pequeno, com uma baixa vazão, né, um fluido com baixa massa específica, e um fluido bem viscoso, é mais fácil manter. Porque quando o meu número de Reynolds vai aumentando, né, essa instabilidade decorrente dessa minha quantidade de movimento, da minha velocidade que eu tenho no termo superior do Reynolds, ela vai prevalecendo em relação à viscosidade, que é o que está tentando manter camada em cima de camada, de uma forma laminar, de uma forma constante, né? Então eu tenho essa relação entre
velocidade e, né, velocidade, massa específica, diâmetro e a viscosidade, certo? Então a gente pode usar o experimento clássico, o experimento de Reynolds, para ver a diferença qualitativa entre laminar e turbulento, né? No caso, no escoamento ah, la- laminar, eu vou ter o que? Eu tenho que uma linha de corrente, ela é praticamente na horizontal, né? Eu tenho um fluido onde a velocidade dele tem só uma componente U em I, né? Agora, a minha linha de corrente de um escoamento turbulento, ela já é um pouco mais caótica, né? Mais difícil de prever isso tomando uma linha de corrente turbulento, né? Então, minha velocidade, para um caso aqui ah, bidimensional, ela vai ter um componente que é o componente médio, porque eu tenho já uma advecção, né? Eu tenho todo aquele meu fluido, ele está indo para uma certa direção pela velocidade média do escoamento, mas eu tenho uma componente aleatória, né? Desse escoamento aqui, esse meu U'. Então eu tenho isso, mas daí eu vou ter as minhas componentes, né? Em V, ah, J, componente aleatória aqui em V, tem componente aleatório em U, e eu também poderia ter em K, mas vamos considerar só em duas dimensões aqui, certo? Então a minha partícula, num caso turbulento, vai ter componentes aleatórios em J, mas ainda tenho a parte da velocidade média desse meu escoamento que está indo numa direção, certo? Aqui nós podemos ver então um experimento de Reynolds para o fluxo laminar, nessa linha preta. Eu começo a aumentar a velocidade do meu experimento, ela começa a oscilar um pouco, né, que a gente pode ver as oscilações aqui acontecendo. Até um ponto eu tenho o regime de transição, até eu começar a ter a mistura. Isso aqui é feito como eu estou introduzindo no meio da minha linha de escoamento um corante, né? E esse corante está fazendo isso acontecer até o ponto onde eu tenho um escoamento turbulento, certo? Esse é o experimento de Reynolds, né? A gente tem no laboratório, mas devido à situação atual, nós não vamos poder fazer na disciplina nesse ciclo. Sob condições normais, a transição de turbulência ocorre em aproximadamente o Reynolds 2300 para escoamento em tubos, certo? Tem vários tipos de escoamento, a gente vai ver exemplos de escoamento entre duas placas planas. Para escoamento de água, em um tubo com um diâmetro de aproximadamente aí 1 polegada, né, 25 milímetros, isso corresponde a uma velocidade média de 0,091 metros por segundo, certo? É uma velocidade baixa, né? Baixa, bem relativamente baixa. Então, a maior parte dos escoamentos que a gente vai estar trabalhando em termos de engenharia, geralmente eles são turbulentos. Difícil manter um escoamento da forma linear, né? São casos mais específicos. Em geral, a gente vai ter mais escoamento turbulento. Experimentos realizados foram capazes de manter escoamento laminar para números de Reynolds de cerca de até 100.000. Isso porque eu tinha uma superfície bem usinada, bem controlada, sem rugosidade, quer dizer, com baixíssima rugosidade, e um experimento isento de vibrações ou bem reduzidas, né? Daí eu consigo chegar nesses números muito altos. Mas em situações de engenharia onde eu não tenho esse controle, né? A minha tubulação vai ter parte de corrosão interna, vai ter incrustação, eu vou ter vibração da bomba que está fazendo o escoamento acontecer, então eu vou ter, em geral, um Reynolds aqui que a gente usa de 2300 para ser o Reynolds de transição, certo? Turbulência ocorre quando as forças viscosas no fluido não são capazes de conter as flutuações aleatórias do movimento fluido, como eu falei, né? O efeito viscoso não é mais capaz de conseguir manter o fluido camada por camada. Daí eu tenho essa aleatoriedade acontecendo. E essas flutuações aleatórias podem acontecer pela rugosidade na parede, né? E a gente vai ter daí o escoamento se tornando caótico. Existe uma região, né, que a gente vai chamar de região de entrada, que é importante para o estudo. Aqui vai entrar o conceito de camada limite. Vamos dizer então que eu tenho um escoamento que está entrando com uma velocidade uniforme de U0, certo? Ele está entrando numa tubulação com a minha velocidade U0 uniforme.
e aqui eu tenho as paredes do meu tubo, certo? Deixa eu refazer de cima que ficou um pouco torta. Então o que está acontecendo? Esse meu escoamento está entrando no tubo. Imediatamente, aqui é a minha região de entrada, né? Imediatamente ao entrar em contato com a superfície do fluido, eu vou ter o não escorregamento, lembram? Não escorregamento. Aonde a velocidade relativa, né, entre o fluido e a superfície do tubo é zero. Então, o meu fluido ele é freado nessa condição de não escorregamento na superfície da tubulação. Isso significa que o meu escoamento ele o meu tubo ele está retardando o escoamento, ele vai frear, vai exercer uma tensão de cisalhamento no sentido contrário ao meu fluido, porque eu tenho aqui a condição de não escorregamento, né? Então, a partir desse ponto, eu tenho a formação da minha camada limite, que é a camada que está sendo influenciada pela superfície, lembram? Onde uma camada de fluido freia, né? Porque ela para completamente na superfície porque tem a condição de não escorregamento, e esse efeito viscoso vai sendo sentido camada após camada e sucessivamente, né, para dentro do meu escoamento, cada vez mais para dentro do meu escoamento. Então vamos desenhar aqui essa camada de limite. Quando eu tenho uma condição de escoamento externo, essa camada de limite ela vai crescendo, né? Mas eu não vou ter essa condição onde no escoamento interno uma camada limite vai se encontrar com a outra, porque ela vai crescendo tanto em ambas na verdade, considerando um tubo circular, né? Em toda a circunferência ela vai crescendo mas aqui a gente vai considerar um 2D, que seria como duas placas planas infinitas, até uma condição onde essas placas se encontram, certo? E isso aqui é o que a gente chama de região de entrada. Região de entrada. Após isso aqui, eu vou ter o escoamento plenamente desenvolvido. A gente vai chamar assim, plenamente desenvolvido. Certo? Então, eu já tive a interferência da camada limite superior e inferior se encontrando, então todo esse meu escoamento, né, ele vai ter efeitos viscosos agindo nele. Como fica os perfis de velocidade? A gente viu que o perfil de velocidade ele vai sendo influenciado, né, e conforme ele vai freando a parede, ele vai aumentando um pouco a velocidade no interior dele. Então vamos colocar aqui esse perfil de velocidade. Ele vai ficar como? Ele vai sair do zero, até a região da camada limite. Depois ele segue, tá muito ruim isso aqui. Deixa eu fazer os desenhos. Certo, eu descobri qual é o problema da minha canetinha, né? Eu tenho que configurar ela toda vez, senão ela reconhece como um mouse. Daí eu tenho esse problema de ficar muito tremido. Então, o que está acontecendo, né? Esse meu escoamento ele vai sentindo cada vez mais para dentro dele o efeito da minha camada limite, né? Até um ponto onde eu tenho ele plenamente desenvolvido, certo? Então, nesse caso, toda a superfície sólida foi sentida pelo escoamento, né? E daí para frente eu não vou ter mais a variação da velocidade com a componente x. Né? Minha velocidade vai variar só pela componente y, né? Certo? Um conceito importante também é a taxa de deformação. Vocês lembram disso? Né? Taxa de deformação aonde ela vai ser o meu du sobre dr, né? Então, para essa posição, eu vou tendo que essa taxa de deformação ela vai suavizando conforme o escoamento vai acontecendo, né? Aqui ela é um pouco mais inclinada, né? Um pouco mais na horizontal do que no começo, do que mais para frente do escoamento. Então, eu tenho aqui
um efeito viscoso mais forte, né, acontecendo. O meu cisalhamento aqui, du por dr em r igual a o raio total, certo? Isso aqui, lembrando que isso aqui é o meu diâmetro da tubulação. Então eu tenho um efeito de, vamos dizer assim, de frenagem aqui do meu fluido, ele é mais forte no início da minha tubulação. Como eu comentei, né, pessoal, se eu tenho um escoamento incompressível, né, então à medida que ele vai sendo freado aqui, a minha velocidade na região central vai ter que aumentar ligeiramente, né? A, a região central sem atrito, né, invíscida, uma região invíscida, vai crescendo ligeiramente para compensar, né, essa redução de escoamento que eu tenho nas superfícies, nas beiradas onde sofreu o efeito viscoso, né? Então, conforme a velocidade vai aumentando na região central, o que eu vou tendo também? Uma pressão vai caindo aqui na região, né? Usando Bernoulli, certo? Então eu tenho uma região em vista que vai reduzindo até deixar de existir, até todo o meu escoamento ser viscoso, no caso de escoamento interno, certo? Pessoal, escoamento laminar, olhando esse desenho, né, é o mesmo desenho que eu fiz, né, que eu retirei do livro. Então aqui eu tenho meu comprimento de entrada. Se isso aqui for um escoamento laminar, né, eu posso ver qual é o meu comprimento de entrada como uma função de Reynolds. Essa função aqui apresentada. O que eu posso falar sobre a minha velocidade? Sobre a minha velocidade, né? Velocidade média é igual à minha vazão, né, que é o Q, sobre a área. Então vamos colocar a área aqui. Mas a minha vazão ela também vai ser igual ao quê? A área vezes a velocidade externa, né? A minha velocidade média ela vai ser igual à velocidade externa para no caso no regime laminar aqui, porque conforme vai abaixando a minha velocidade nessas regiões laterais, a velocidade vai aumentando no centro. Então ela mantém como velocidade média esse meu U0, certo? Então isso para condição de regime laminar, eu também tenho que ele vai acontecer para Reynolds menores ou iguais a 2300. O que eu posso fazer então? Eu posso substituir nessa minha equação, né, o meu Reynolds. Então eu posso ter que o meu comprimento de entrada, que é esse L, vai ser aproximadamente 0,06 Reynolds D, né? Então ele vai ser menor ou igual esse comprimento de entrada a 138 diâmetros, né? Eu substituí aqui pelo meu Reynolds vezes o diâmetro, né? Quer dizer, Reynolds para o comprimento característico do diâmetro, né? Vocês podem ver que eu tenho um diâmetro aqui multiplicando Reynolds vezes o diâmetro, né? Porque ele estava aqui embaixo. Então 138 mais ou menos, né? A gente vai dizer que o nosso comprimento característico aqui mais ou menos 140 diâmetros da tubulação para o caso laminar. Experimentos mostram que por caso de regime turbulento já na entrada, né, isso vai baixar para 25 a 40 diâmetros para turbulento. Minha região, meu comprimento de entrada, certo? Depois disso eu tenho o escoamento plenamente desenvolvido. Vamos então ver o escoamento laminar completamente desenvolvido para o caso de placas planas infinitas, certo? Por que a gente vai estudar o escoamento laminar completamente desenvolvido, né? Para entender um pouco mais o que está acontecendo aí no meu escoamento interno, certo? Então a gente vai usar placas planas paralelas, né, infinitas, porque é atraente do ponto de vista de solução, né? Eu consigo eliminar uma componente, eu estou trabalhando só aqui com x, y, z por ser infinito, né, simétrico, a gente pode ignorar.
E a gente pode ter esse escoamento correndo por praticamente dois fatores principais, né? Um seria uma velocidade da minha placa superior em relação à inferior, né, que vai gerar um escoamento, ou um gradiente de pressão, que vai gerar esse escoamento, né? Tem uma pressão maior, menor, e com isso eu gero um escoamento por esse gradiente de pressão. A gente vai considerar as duas possibilidades, começando pela do gradiente de pressão, certo? Então vamos ver como é que vai ficar usando ambas placas estacionárias nesse caso. O que seria, né? Seria, no caso, eu tenho um escoamento pistão-cilindro, aonde eu tenho uma pressão muito elevada, numa região central interna ao cilindro, e eu tenho uma fresta entre os dois, onde eu tenho uma folga, e esse fluido na folga ele vai sofrer um gradiente de pressão, né? Digamos que eu tenho aqui uma pressão muito mais elevada aqui, e aqui uma pressão reduzida, né? Eu vou ter um escoamento acontecendo pela folga. Apesar de ser circular, se eu levar em consideração aqui a espessura essa diferença a, a espessura, né, da folga em relação ao diâmetro, né, ela é muito pequena, então eu posso simplificar isso aqui como placas planas paralelas infinitas, certo? Uh, então, se eu quero achar, por exemplo, o vazamento dessa fresta, né, eu tenho que primeiro achar o perfil de velocidades, né? Perfil de velocidades. Daí eu consigo achar a vazão do vazamento. O que eu posso dizer, né? Esse aqui seria um caso, um instante onde eu tenho uma pressão elevada num canto e inferior no outro, e eu tenho daí um gradiente de pressão. Mas, olhando as placas infinitas, né? Se as duas estão estacionárias, a gente está considerando as duas estacionárias, duas placas, eu posso dizer que, então, em y igual a zero, se eu considerar para cá y, né? Y mais, e y igual a, vamos dizer que essa daqui é a minha distância entre as placas a minha velocidade u é zero, ok? Então eu tenho duas condições de contorno. Eu tenho outra condição de contorno também, que eu sei que daí, sei que eu tenho uma condição de pressão mais elevada, pressão menos elevada, né? Se eu tenho o meu perfil de velocidades assim, eu também posso dizer que a minha velocidade é máxima aqui no meio, né? Vamos analisar isso com calma depois. Então vamos lá início usando as equações de Navier-Stokes, certo? Vamos lá. Deixa eu repetir aqui o desenho. Tem aqui uma placa, outra placa, né? Aqui eu tenho meu perfil plenamente desenvolvido de velocidade. Eu já estou considerando que é plenamente desenvolvido. Eu não estou trabalhando com região de entrada aqui. Eu estou considerando que ela é muito pequena em relação à distância entre as duas placas. A minha terceira possível condição de contorno aqui seria que o dp dx menor que zero. Aqui eu tenho distância entre as placas A, né? Eixo X, eixo Y, a origem deles é na placa inferior, certo? Então vamos escrever aqui a equação de Navier-Stokes completa, né? du dt mais u du dx mais bidimensional, né? v du dy igual a ρ g de x menos dp dx, efeitos viscosos, d2u dx2 mais d2u dy2, certo? O que eu vou cortar aqui, gente? Vamos lá. Regime permanente, né? Plenamente desenvolvido, que seria, né? Ele não vai variar nem com t, nem com a distância x, que já é a minha segunda corte aqui, né? Minha velocidade u, ela não varia
com x, independente do x que eu pegar, ela vai ser a mesma. Ela varia com o y, né? Mas minha componente v é zero. Então, aqui eu estou cortando pela du dx, aqui eu estou cortando porque a minha componente v é zero. Vamos desconsiderar o efeito da gravidade, né? Especialmente porque eu estou trabalhando em x, mas a gente não está levando em consideração o efeito da gravidade. Eu vou ter um dp dx, que é isso que está me gerando o escoamento. E dos efeitos viscosos, se eu já não tenho o du variando com x, posso cortar, né? A derivada segunda dele também vai ser zero. Se a derivada primeira dele aqui foi zero, a segunda também vai ser. Então eu tenho d2u dy2. Esse daqui vai ser a minha equação que eu vou trabalhar. dp dx, aqui eu já posso trabalhar até com derivada inteira, né? Não precisa ser parcial. Igual a, mas vamos deixar assim, d2u dy2, certo? E aqui eu tenho duas condições de contorno. Condição de contorno 1 diz que, depois a gente vai ver, o livro ele resolve de uma forma um pouco diferente, certo? Para y igual a zero, eu tenho que a minha velocidade u de y igual a zero é zero. Velocidade aqui u é zero aqui, né? Condição de contorno 2 é que para y igual a sobre 2, o que vai acontecer? Y aqui, né? Eu tenho que aqui a derivada du dy é zero. Aqui eu não tenho tensão de cisalhamento no meio, né? Exatamente no meio eu não tenho tensão de cisalhamento, eu não tenho, daí é o meu ponto máximo de velocidade, meu du dy é zero. Tenho que du dy em y igual a sobre 2 é igual a zero, certo? Eu tenho essas duas condições de contorno para trabalhar. Com isso, eu vou obter, né, fazendo a integral ali, meu perfil de velocidade u de y vai ser igual a A2 sobre 2 mi dp dx y sobre a ao quadrado menos y sobre a, certo? Esse aqui é o meu perfil de velocidades, ok? Meu perfil de velocidades. Daí eu posso obter outras coisas, como por exemplo a minha distribuição de tensões de cisalhamento, né? Então, minha distribuição de tensão de cisalhamento, tensão yx vai ser igual a mi du dy. Aqui eu tenho meu u, né? Então, se eu fizer du dy, eu vou ter isso aqui igual a dp dx. O dp dx é parcial, gente. Eu tinha falado aqui que poderia ser inteira, não, porque o dp, a pressão varia tanto em x quanto em y, né? Então, ignora o que eu falei ali. dp dx, y sobre a menos meio. Aqui é a minha distribuição das tensões de cisalhamento, certo? O livro ele faz um desenvolvimento um pouco mais trabalhoso. Ele vai a partir da análise do volume de controle. A gente já fez isso para desenvolver a equação de Navier-Stokes, né? Lembrem? A gente já partiu da segunda lei de Newton, né? De somatório das forças, né? Da quantidade de movimento de um volume de controle para chegar na equação de Navier-Stokes. Mas ele parte disso de novo. Então, se eu peguei meu elemento infinitesimal, né? Volume de controle diferencial, eu vou ter o que? Lembra, aqui eu tenho uma unidade de pressão P aqui no interior do meu elemento, mais
dp dx menos dx sobre 2, porque aqui é o meu dx sobre 2, né? Então eu tenho aqui um gradiente de p vezes multiplicando a área que ele variou, multiplicando a área não, o comprimento que ele variou vezes a área, para eu sair com isso aqui com unidade de força, né? Pressão vezes área, que está atuando nessa parede aqui, no lado esquerdo. Vou ter a mesma coisa atuando no lado direito, né? Vou ter uma tensão de cisalhamento atuando na face inferior e uma tensão de cisalhamento atuando na face superior. A gente já fez isso aqui antes, né? As condições de contorno, daí eu vou ter também as mesmas que a gente viu anteriormente. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar um pouco mais limpo, para vocês conseguirem ver com calma o desenvolvimento, né? Então, eu vou partir da equação base. Como é que é? Vou ter que a minha força de superfície em x mais força de campo em x igual d de dt da integral do volume de controle. Lembrem disso aqui que a gente tem no teorema de transporte Reynolds, né? A gente viu isso aqui nas outras aulas. Mais integral da superfície de controle de u rho v dA, certo? Eu tenho escoamento permanente, escoamento completamente desenvolvido, né? E a força de corpo de x é zero. Então aqui pela força de corpo ser zero e aqui pelo ser um escoamento permanente. Isso aqui vai ser zero, né? Some esses dois termos. É comum que o perfil de velocidades não varie ao longo do meu escoamento completamente desenvolvido. Então eu posso ter que essa minha equação ela se reduz a um simples a soma das forças de superfície em x igual a zero, né? Agora a gente vai ter que ver quais são as forças que estão atuando nesse meu volume de controle na direção x. Então a gente tem forças normais que são de pressão, né? E a gente tem as tangenciais que são de cisalhamento, que o cisalhamento ocorre na face inferior e superior, e as normais nas faces laterais, certo? Esse desenvolvimento do livro eu vou passar um pouco mais por cima, tá? O desenvolvimento é importante vocês tenham pegado bem o desenvolvimento a partir da equação de Navier-Stokes. Então eu vou ter aqui as forças que estão agindo nos quatro elementos, né? Left, right, bottom e top. E reparem, né, no sentido das setas em relação à minha superfície, se está entrando, se está saindo, o sinal que está aqui dentro dos parênteses, né, e como é que vai ficar a equação no final, né? Vejam com calma essa relação de sinais, certo? Depois a gente vai ver que expandindo a minha tensão de cisalhamento tal de yx e uma série de Taylor em torno do centro do elemento, né? A gente vai ter a derivada total no lugar do parcial, porque a gente vai ver que isso aqui é uma função apenas de y, né? Não é mais função de x, visto que u é igual a uma função u de y apenas, certo? Então, se eu usar as quatro forças de superfície na equação, essa daqui, que a força de superfície x é igual a zero, né? Eu vou ter então que dp dx, somando aquelas quatro lá, né? Igual a d tal de yx dy. Se a gente não tiver a variação da quantidade de movimento na partícula, né, a força líquida de pressão contrabalança a força líquida de atrito. Então é isso que está dizendo, né? O meu gradiente de pressão vai contrabalancear o meu gradiente, a minha força de atrito, certo? E se a gente olhar, né, o lado esquerdo aqui, ele é uma função de x, e o meu lado direito é uma função de y, né? Então a única forma dessa equação ser válida para todos os valores de x e y é se eu tiver o seguinte: d tal de yx dy igual a dp dx igual a uma constante, certo?
Então a gente pode integrar essas funções e sair com essa relação igual a dp. Percebam que a gente está fazendo um caminho bem diferente, né, do que foi feito a partir da equação de Navier-Stokes direto. Y mais uma constante C1. Mas o que eu quero achar é um perfil de velocidades, né? Então eu tenho que dar um jeito de relacionar a minha tensão yx com a velocidade. E eu tenho essa relação du dy, né? Para fluido newtoniano. Ok? Então a gente vai obter que né, relacionando essas duas, mi du dy igual a dp dx de y mais c1. Integrando novamente, eu vou ter que u é igual a 1 sobre 2μ dp dx y² mais c1 μ y mais c2. Perceba que essa equação a gente teria chegado muito mais rápido, né, que foi fazendo o que a gente fez de partir direto da equação de Navier-Stokes. Eu posso usar as condições de contorno, posso dizer que em y igual a zero, velocidade u igual a zero, e isso vai me dar que C2 é igual a zero, e em y igual a A, ou A maiúsculo que a gente estava usando, né, minha velocidade u igual a zero. Então eu vou ter, né, que meu C1, depois vocês podem fazer com calma para ver se chega no mesmo desenvolvimento, 1 meio de dp dx a. Então eu vou ter que u igual a 1 sobre... bom, já vou botar o resultado final, que vocês vão ver que é um pouco semelhante ao que a gente já viu, né? Igual a ao quadrado sobre 2 viscosidade dp dx y sobre a ao quadrado menos y sobre a, certo? Então esse aqui é o meu perfil de velocidade, né, que é a chave para encontrar todas as outras propriedades do meu escoamento que eu posso querer, né? Então distribuição de tensão de desalhamento a gente já viu, né? Se eu quiser achar a vazão volumétrica também, depois vocês podem olhar no livro, é a equação 8.6c. Então tem todas essas relações de velocidade média, vazão volumétrica, que é o que a gente vai usar, a velocidade máxima, que a gente vai usar para trabalhar nos exemplos, né? Então vamos para um exemplo, pessoal. Um sistema hidráulico opera em pressão manométrica de 20 MPa e 55 graus Celsius. O fluido hidráulico é o óleo SAI 10W. Uma válvula de controle consiste em um pistão com diâmetro de 25 mm, introduzido em um cilindro com uma folga radial média de 0,005 mm. Então aqui a gente tem um desenho, né? O diâmetro de 25 e aqui a minha folga. Ok? Determine a vazão volumétrica de vazamento se a pressão manométrica sobre o lado de baixa pressão for de 1 MPa. Então eu tenho 20 em cima, 1 aqui. E o pistão tem 15 mm de comprimento, né? Então a gente tem aqui o desenho, né? 15 mm, 25 de diâmetro, a minha folga. Como eu falei, né, no livro, a gente vai ter o desenvolvimento a partir da velocidade, do perfil de velocidade que a gente encontrou. A gente pode ver outras propriedades, né? Então eu posso usar, nesse caso eu quero achar a vazão volumétrica. Então eu vou ver qual é a vazão volumétrica de vazamento. Vazão volumétrica de vazamento. Só um pouquinho. Então a primeira coisa que a gente vai ver, né? A gente está dizendo que a largura da folga é muito pequena. Se for comparar com os outros comprimentos, 15 mm, 25 mm, aqui eu tenho 0,005 mm. Então o escoamento ele pode ser modelado como escoamento entre duas placas, certo? Eu estou dando um zoom aqui, né? Olhando de lado, isso aqui eu vou ter duas placas, né? Onde eu tenho aqui o escoamento, né? Um escoamento que eu tenho um perfil de velocidades. Deixa eu ampliar isso aqui, né?
Vou ter aqui as duas placas, um perfil de velocidades que é decorrente do que? De um gradiente de pressão. Não é de uma placa escorregando em relação à outra. Isso aqui o meu sistema está estático, eu estou considerando. Eu tenho só uma diferença entre a pressão em cima e embaixo. Então ela está escorrendo decorrente, né, o escoamento ocorre por causa da diferença de pressão. Nessa pequena... não, pequeno, cadê aqui? Pequena folga radial, ok? Então eu vou levar em consideração isso, né? Então eu vou considerar escoamento entre placas paralelas, escoamento laminar, permanente, incompressível, plenamente desenvolvido. Por quê? Note que o L sobre A, né? Para achar o plenamente desenvolvido, lembram? A gente está pegando o comprimento total, o meu L aqui, A é a folga, né? Seria o quantos diâmetros, se a gente estivesse falando com uma tubulação circular, né? Quanto seria o meu diâmetro de entrada, lembra? Lembram disso? Então isso aqui é 15 vezes 0,005. Bom, deixa eu só explicar o que eu estou fazendo aqui, né? Vocês lembram que se eu tiver... Opa, tá difícil pegar aqui embaixo. Ok, voltei. Então, vocês lembram que aquela relação entre o comprimento de entrada, né, seria o meu L sobre D, aqui em aproximadamente 0,06 e o número de Reynolds, a gente está trabalhando com laminar, isso aqui seria para uma tubulação circular. Se eu aproximar isso aqui também para placas planas, né, falar que o meu L sobre A vai ficar aproximadamente essa mesma relação, mais ou menos, a gente diria que ele fica em torno aí de, seria coisa de 40 no máximo aí, né, a minha região de entrada. Então, o que significa isso? Meu comprimento de região de entrada aqui, né, L de entrada, seria 40 vezes o meu diâmetro, né? Nesse meu exemplo aqui, meu comprimento total sobre o A vai ser uma relação de 15 milímetros dividido por 0,005. O L total, né, é em torno de 3.000. Tá? Então 3.000 eu estou dizendo que esse meu comprimento é muito maior do que o comprimento de entrada. Então, opa, meu comprimento de entrada ia ficar aqui no comecinho, né? Então eu posso considerar que eu estou trabalhando com plenamente desenvolvido em praticamente todo o comprimento dessas duas placas, né? Esse comprimento aqui entre as duas placas é justamente esse meu 15 milímetros aqui. A minha região de entrada ia estar bem no comecinho aqui, então eu posso considerar que ele é plenamente desenvolvido. Ok? Então vamos ver como é que é a minha relação entre a vazão volumétrica. Essa relação é a equação 8.6c do livro, certo? Q sobre L, depois vocês podem dar uma olhada com calma como é que foi desenvolvida ela, igual a A ao cubo, delta P, dividido por 12 ml. Esse L, pessoal, é o meu comprimento 15 milímetros. Agora esse L, essa minha vazão, é por comprimento no meu eixo Z. Então eu estou trabalhando aqui, né, o meu eixo X, meu eixo Y e meu eixo Z está saindo, né? Então seriam duas placas paralelas infinitas. O que eu estou considerando? Estou considerando que eu peguei essa região anular aqui, né? Deixa eu ver se consigo fazer o desenho. Cortei ela e abri, certo? Então agora eu vou ter duas placas planas infinitas, aonde eu vou estar em duas direções, né? Vamos colocar assim, certo? O meu escoamento ele vai estar passando
Vamos ver em relação dos comprimentos, né? Bom, vamos dizer que o escoamento está passando aqui para cá. Então ele está entrando aqui na tela, né? Passando aqui até aqui. Então esse comprimento seria justamente o meu 15 milímetros, ok? Esse comprimento aqui foi o que eu fiz, foi o de abrir essa circunferência, né? Eu abri de forma que esse lado estava em contato com esse lado, fechando a circunferência aqui, certo? Então esse meu lado ele é o de comprimento L, que eu vou aproximar, né? Seria o comprimento de placa plana L, vou aproximar pelo diâmetro, certo? Então eu vou fazer de uma forma aproximada, né? Que seria a minha largura da placa aproximada com o diâmetro. Eu vou colocar todas as propriedades agora para a gente resolver isso aqui. Acho que então vamos colocar a equação inteira, até em termos das unidades. Usando aquela minha equação do Q, vou ter que Q igual a π sobre 12 vezes 25 milímetros, vezes 0,005 ao cubo, daí a minha unidade também vai ficar milímetro ao cubo, vezes 20 menos 1, esse aqui é o meu ΔP, né? Vezes 10, 10 na 6, aqui, vezes 10 na 6, Newton por metro quadrado, que unidade é essa, pessoal? Pascal, né? De pressão, vezes metro, segundo, quilograma, que isso aqui é a minha viscosidade que está né, embaixo, que é de 0,018, esse daqui é para o meu fluido, para o SAI 10W, naquelas condições, ok? Então eu posso buscar isso na figura A.2 do apêndice A do livro, 1 dividido por 15 milímetros, esse é o meu L maiúsculo, vezes quilograma, metro, Newton, segundo quadrado. Esse final eu botei para converter o Newton, né? Para assumir com esse Newton aqui é a massa vezes a aceleração. Então é igual, né? O que está em si, isso aqui é igual ao Newton. Então eu corto, né? Mas eu coloquei esse fator de conversão só para remover o Newton aqui. Isso vai me dar um Q igual a 57,6 milímetros cúbicos por segundo. Essa é a minha vazão volumétrica, certo? Para ter certeza se o escoamento é laminar, o que eu preciso obter? Deixa eu até mudar a cor aqui, porque é uma segunda análise aqui. Obter o Reynolds, né? O número de Reynolds. Então, vamos primeiro achar qual é a minha velocidade média, né? É o meu Q sobre a área, que pode ser o Q π d A, né? Esse meu D, porque ele é igual ao comprimento da chapa que eu abri, né? Eu tinha a circunferência, eu abri ela, então eu tenho o comprimento dessa beirada a essa beirada é igual ao diâmetro, é aproximado pelo diâmetro, né? Isso vai ser igual a 57,6 milímetros cubo por segundo vezes 1 sobre π, 1 sobre 25 milímetros, 1 sobre 0,005 milímetros, metro, 10 a 3 milímetros. Conversão, né? Fator de conversão. Isso vai me dar uma velocidade média de 0,147 metros por segundo. E o meu Reynolds, né, que é ρ, velocidade média a viscosidade, vai ser igual, né, substituindo. Eu não vou nem botar, mas eu teria que colocar a massa específica do óleo, tá, pessoal? Direto ali. Ele vai dar que o SG do óleo é um fator de 0,92.
0,92. Ok? Então, isso vai me dar um Reynolds de 0,0375, é muito baixo, né? Para escoamento laminar em placa plana, eu tenho que meu Reynolds tem que ser menor, né, do que 1400. Então, esse aqui é muito menor que 1400. Então, eu tenho sim escoamento em regime laminar ali dentro, certo? Então vamos dar uma olhada no outro exemplo onde eu tenho a placa superior se movendo com a outro exemplo não, outra condição onde eu posso ter o escoamento se movendo com uma velocidade constante. Esse seria o caso de um rolamento e um mancal, né? Eu tenho um sistema se movimentando em relação ao outro, né? Então eu posso pegar como referência deixar uma placa parada e a outra em movimento. Seria como se eu deixasse, por exemplo, o mancal. Deixa eu apagar que essa daqui ficou muito torta. O mancal eu vou aproximar como uma placa plana estática, né? Ela está parada, e o meu rolamento vai ser a placa plana que está se movimentando com uma velocidade, né? Então lembre, se eu não tiver aquele gradiente de pressão, eu vou ter o movimento ocorrendo pela velocidade por conta das tensões viscosas, né? O não escorregamento da placa superior garante que a velocidade do fluido nessa posição vai ser igual à velocidade da minha placa, né? E com isso eu vou ter aquele perfil de velocidade linear. Lembram? A gente já viu esse exemplo lá na primeira aula. Então, se a minha folga é muito pequena em relação aos diâmetros, eu posso cortar ele, desenrolar ele e considerar duas placas planas infinitas, como a gente fez no outro exemplo, né? O que vai mudar vão ser as condições de contorno. Se eu considerar aqui que o meu y sai daqui de baixo, né? O que eu vou ter de condição de contorno? Para y igual a zero, a minha velocidade u é igual a zero. Vamos colocar aqui um u maiúsculo, né? Porque essa velocidade está na direção x. Aqui é x. Para meu y igual a, né? No topo lá, nessa superfície aqui, eu vou ter que o meu u é igual a uzão, que é a velocidade da placa, certo? Essas são as minhas condições de contorno, que mudaram em relação ao outro exemplo, né? Reparem que o desenvolvimento que a gente fez antes continua sendo válido. Então, a equação u que a gente encontrou integrando, né, vai ser válida para cá. U é igual a 1 sobre 2 μ dp dx y quadrado mais c1. O que vai mudar agora são as condições de contorno. μy mais c2. Se eu tenho como condição de contorno y igual a zero em u igual a zero em y igual a zero, né? Isso aqui vai resultar que o meu C2 é zero. Perfeito. Corta aqui. Y igual a A, eu vou ter a velocidade U igual a U. Isso vai resultar que a minha equação final é UY sobre A mais A2 sobre 2 μ dp. Aqui eu ainda tenho o gradiente de pressão, né? Que pode ou não existir. Y sobre A ao quadrado menos y sobre a. Aqui eu usei o a minúsculo, mas a gente estava usando maiúsculo antes. Bom, é o mesmo a, tá? Então, como esperado, né, o u é zero. Se eu tenho u a zero, essa minha equação vai se reduzir à equação que a gente encontrou anteriormente, onde eu não tinha movimentação superior da placa, né? Se eu colocar o u igual a zero, vamos botar o a maiúsculo aqui para vocês compararem com a outra equação, né? Certo? E se eu colocar o gradiente dp, se dp dx igual a zero, eu não tenho gradiente de pressão, a velocidade ela vai variar linearmente, né? U de y varia linearmente com y. Que foi o caso que a gente tratou antes, né? Quando a gente estava falando de deformação
taxa de deformação, né, decorrente da viscosidade. E esse aqui esse perfil linear é chamado de escoamento de Couette. Ok? É um caso específico. E aqui a gente vai ver, e aqui a gente pode ver o resultado, as várias propriedades também que a gente sai do desenvolvimento para aquela equação onde a placa superior está em movimento, também pode ser vista daí no livro, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, na verdade, deem uma olhada lá. E aqui a gente pode ver o caso para três condições diferentes. Quando eu tenho uma movimentação da placa superior e eu tenho gradiente de pressão zero, dp dx é zero, eu vou ter esse perfil, esse perfil linear, né, que seria aquele meu escoamento de Couette. Se eu tenho um gradiente de pressão, né, menor do que zero, quero dizer que a pressão em relação a x, né, a variação dela é negativa, então ela é mais alta aqui e vai caindo. Eu vou ter então, além da placa superior, isso aqui em relação a x, né, além da placa superior empurrando o meu escoamento para frente, eu vou ter também o gradiente de pressão empurrando, né, gerando um escoamento. Então eu vou ter esse perfil, onde as velocidades são um pouco superiores, não é simétrico mais o meu eixo x, né? Eu tenho velocidades um pouco superiores na metade superior do que na metade inferior, né? Porque além de ter o gradiente de pressão, ele está sendo arrastado, esse perfil de velocidade, por conta da velocidade da placa superior, certo? E se o meu gradiente de pressão for positivo, daí é o caso inverso, né? A pressão na frente é maior que a pressão atrás, então eu tenho uma certa parcela que é empurrada de escoamento, puxada aqui pela placa superior, e uma certa parcela que volta decorrente da pressão aqui ser maior do que atrás, na frente ser maior que atrás. Então eu posso ter esses três tipos, né? É uma combinação entre um perfil linear e um perfil parabólico, esse tipo de escoamento. Certo? Então vamos para o nosso último exemplo aqui da aula. O mancal de virabrequim em um motor de automóvel lubrificado pelo óleo sai 30 a 99 graus. O diâmetro do cilindro interno é 76 milímetros, a folga diametral é de 0,0635, então eu tenho uma folga muito menor do que o diâmetro. Eu vou considerar como placas planas infinitas, né? E gira 3.600 RPM. Infinito que eu digo, a gente vai colocar os comprimentos dela no final, pessoal. O que eu estou dizendo de infinita é que eu estou considerando já o plenamente desenvolvido, tá? Para não ficar confuso aqui os termos. Seu comprimento é 31,8 mm, o mancal não está sobre carga, de modo que a folga é simétrica. Porque se tivesse carga, né, eu poderia ter, devido a uma força peso, uma folga menor aqui embaixo, menor aqui embaixo do que em cima, né? Mas para simplificar, a gente está considerando que as folgas são iguais. Determine o torque requerido para girar o eixo e a potência dissipada, certo? Então, determinar o torque e a potência dissipada. Se a gente quer determinar o torque, o que a gente vai precisar, pessoal? A gente tem que saber qual é a relação entre a tensão de cisalhamento, né? Se eu tenho, nesse exemplo, né, apenas, percebam que eu não tenho algum gradiente de pressão que vai fazer esse vazamento do óleo, alguma coisa assim que nem um outro exemplo. Eu tenho só um eixo girando em torno do meu mancal. Então eu vou colocar aqui que eu tenho uma placa que está se movimentando com a minha velocidade u em relação ao meu mancal, uma distância a, que aqui é a folga, né? Que está estático. Eu coloco o meu x para cá, o meu y para cá, e eu tenho daí o perfil de velocidade, que é só decorrente da movimentação da placa superior, né? Eu não tenho o gradiente de pressão. Então, a equação básica que eu vou querer, equação
básica que a gente vai buscar do livro é para a minha tensão de cisalhamento, né? O que eu vou considerar? Escoamento laminar plenamente desenvolvido, né? Escoamento permanente ou regime permanente, incompressível, com a largura infinita, né? Por causa dessa relação entre os comprimentos, e escoamento assimétrico no mancal, sem carga, ok? Né? Eu vou ter um caso bem específico aqui, né? Porque eu não, o dp dx é zero, porque esse escoamento ocorre pela movimentação do mancal, não por um gradiente de pressão, certo? Então, minha equação básica que eu vou buscar é da minha tensão de cisalhamento, yx, que é igual a mi u a mais a dp dx y sobre a menos 1 meio. Tá? Isso aqui eu vou ter que é zero, né, pessoal? Isso aqui é zero porque eu não tenho gradiente de pressão. Então eu vou estar trabalhando com tensão de cisalhamento yx mi u a, que é igual a mi. Qual é a minha velocidade? Velocidade angular r sobre a, que é igual a mi w d, que é o que eu tenho, né, sobre 2a, certo? Isso para eu conseguir encontrar a velocidade de rolamento, né? Eu quero deixar um pouco mais claro como é que está acontecendo isso aqui, hein, gente. Se eu colocar esse meu mancal em 3D aqui, né, abrir ele, expandir ele para cá e cortar ele e abrir, o que vai estar acontecendo aqui, né? Eu vou colocar até um pouquinho curva aqui para mostrar certinho como é que eu abri ele. Aqui essas duas placas infinitas. Aqui eu tenho um diâmetro, né, ou, quer dizer, um comprimento para trás dessas placas, que seria essa largura aqui para trás, esse meu L, 31,88, e como um está deslizando e o outro está parado, eu tenho um escoamento do óleo acontecendo aqui, né? Esse escoamento ele não é considerado um vazamento que nem no outro caso, porque ele vai estar girando no próprio rolamento, né? Então ele puxa daqui e entrega para cá. Eu vou ter um escoamento acontecendo ao longo do rolamento. Eu não estou considerando vazamento. Eu não estou olhando o meu rolamento e vendo o que está vazando pelas laterais dele. Eu estou vendo o que está escoando por ele estar girando, certo? Vamos colocar então qual é a minha tensão de cisalhamento aqui, tal, yx igual a, vou colocar todos os valores e unidades para vocês ir vendo, né? Façam isso para ver se vocês acertaram nas unidades. Metro quadrado, 3.600 revoluções por minuto, vezes 2π radiano por revolução, vezes minuto para passar por segundo, né? 60 segundos. Façam sempre isso, passo a passo, para converter as unidades, para não se perderem, gente. 76 milímetros. Vou continuar aqui embaixo, vezes metro, estou passando para metro, 1000 milímetros, né? O que eu quero subir eu ponho embaixo, o que eu quero que apareça eu ponho em cima e coloco valores correspondentes, né? Para bater as unidades, para bater as magnitudes, né? 1 sobre 0,03175 milímetros vezes, esse exemplo tem no livro, tá? Por metro vezes Pascal, metro quadrado, Newton. Isso vai me dar uma tensão de cisalhamento yx igual a 4331,6 Pascal. Pascal é a unidade de pressão, tensão, né? É a unidade de... Elas são equivalentes, tá, pessoal? Pressão e tensão, a gente tem só que tomar cuidado com o que é o que, quando a gente trabalha com sólidos, quando trabalha com líquidos, né? Ou quando trabalha com cisalhamento, quando trabalha com... Na verdade, a tensão normal seria a minha pressão, né? No caso de fluidos. Mas vamos estar falando de tensão aqui, porque
tensão de cisalhamento é o termo que a gente está usando, né? A força total de cisalhamento é dada pela tensão de cisalhamento, né? Força de cisalhamento é igual a minha tensão de cisalhamento vezes a área, né? Pascal, né? Newton por metro quadrado. Então, a gente tem que fazer essa relação para achar qual é o torque. Daí a gente vai achar agora qual é a minha força de cisalhamento. Então, vamos lá. O meu torque é igual a força vezes... Daí eu tenho um raio, né? Tem que cuidar qual é a unidade do torque, hein, pessoal? A unidade de torque é Newton vezes metro. Então, é força vezes raio, que é igual a tensão x vezes π d L, o R de aplicação, que é igual a π sobre 2, tensão yx, d quadrado, L. Isso aqui vai me dar um torque de 1,25 Newton vezes metro, certo? Potência dissipada no mancal, o que ela vai ser? Pensa em termos de unidade, né? Eu tenho uma força, a potência, né? Se a força, o trabalho na força vezes um comprimento dividido pelo tempo, né? Então a potência aqui vai ser a minha força vezes a velocidade u, que é o meu comprimento dividido pelo tempo, né? Força que está sendo aplicada vezes a velocidade que está girando ali o meu rolamento, que é igual a força R W, que é igual ao meu torque W, velocidade angular. Então isso aqui vai me dar uma potência dissipada de 471 watts. Para saber se o meu escoamento é laminar ou não, eu tenho que daí fazer uma análise do Reynolds, né? O meu Reynolds é UA sobre Mi. Isso aqui vai dar aproximadamente, deixa eu ver, substituindo os valores, né? No livro tem o passo a passo, mas vai me dar 43,6, que é muito menor que 1500, né? Então eu posso considerar escoamento laminar fácil, isso aqui, certo? Pessoal, essa daqui foi a minha parte 1, né, da aula. Eu ainda vou gravar a parte 2 e provavelmente a 3. Talvez eu consiga encaixar essa aula nessas 3 partes. Qualquer coisa eu vou ter que colocar mais partes, né? É bem importante essa parte de escoamento interno, especialmente porque vai envolver perda de carga, que eu vou usar para desenvolver, para fazer o projeto de sistemas que envolvem bombas, ventiladores, né? É necessário saber como é que funciona essa perda de carga, quais são os parâmetros físicos que afetam isso, né? Mas a gente se vê então na próxima. Um abraço.